Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Estamos tudo tranquilo no calorzão de Rondônia. Só recapitulando um pouco a nossa saga que vem desde o início do vídeo, desde o início do canal, lá em 2021, nós começamos tratando um pouco sobre a história do futebol americano, como surgiu o esporte, como ele se desenvolveu, como chegou ao profissionalismo e como assim surgiu a NFL. Depois, com o retorno do canal já esse ano de 2023, nós começamos a saga dos times de futebol americano, um pouco da história resumida dos times de futebol americano, divisão por divisão, começando pela NFC, indo da leste, oeste, norte e agora encerrando com a sul, que hoje é tido como uma das divisões mais fracas da liga, da NFL, mas que existem projeções e esperanças de médio e longo prazo para que ela volte a dar uma crescida no âmbito da liga como um todo. Então vamos lá. A NFC South, ou NFC Sul, ela é composta pelos times Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Esses quatro compõem essa divisão da NFC. Aproveitando já esse embalo, deixe já seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos de futebol americano, com seus amigos, para que o canal cresça e para que a história do futebol americano e desses times venha a atingir mais pessoas. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para que você receba o aviso de novos vídeos que saem semanalmente aqui no canal. Então, bora pro vídeo? Solta a vinheta! Vamos começar pelo Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons foi fundado em 1965 em meio a uma rivalidade efervescente na década de 60 entre a NFL e a sua liga rival, a AFL. Essa rivalidade vai fazer com que algumas equipes, ao serem criadas, sejam disputadas uma pela outra. Então, com um acordo entre o comissário na época, o Pete Rozelle, e o empresário Rakeem Smith, acho que é assim que pronuncia, a NFL concedeu o direito da franquia, que foi fundada na cidade do estado da Georgia, de ter essa equipe pela bagatela de 8 milhões e meio de dólares. O nome da franquia foi escolhido por meio de um concurso que obteve mais de 550 ideias para nomes diferentes, entre eles mais de 40 citações da palavra Falcons, que foi escolhido como nome da franquia, também por ser uma ave imponente, uma ave de rapina que indica força, que indica poder. Inclusive o Império Romano usou muita águia como símbolo desse poder dos seus generais. Então fica aí a informação sobre o nome Falcons. O primeiro jogo disputado pelo Atlanta Falcons foi um jogo de pré-temporada contra outro time que tem uma águia, no seu nome, o Philadelphia Eagles, no Atlanta Stadium, para 26 mil espectadores. E lógico, mas a maioria das vezes acontece veio com derrota. Então o primeiro jogo foi de pré-temporada com derrota para os Eagles. A primeira vitória, ela veio só apenas após a 10ª rodada da temporada de 1966/67. E a primeira temporada positiva veio somente em 1971. Curiosamente, hoje o Falcons na NFC South, até os meados dos anos 90, pertencia à NFC Oeste. E o primeiro ano de glória de fato, uma glória assim destacada dos Falcons, foi em 1980, quando pela primeira vez eles venceram a divisão e foram para os playoffs. No ano de 1989, os Falcons voltaram aos holofotes novamente quando eles draftaram o cornerback Deion Sanders, que de tão bom que ele era, ele trouxe os holofotes da liga para a franquia, o que vai dar uma visibilidade grande e vai, obviamente, trazer um crescimento para a franquia em nível de torcida. Nesse momento a torcida começa a se fortalecer e até mesmo crescer, muito por conta dos holofotes trazidos até a cidade de Atlanta por conta de um jogador, hein? A gente está falando de não é um time inteiro,
de um jogador, o cornerback Deion Sanders. Em 1998, os Falcons venceram pela primeira vez a conferência e chegaram ao seu primeiro Super Bowl. Só que o Super Bowl 33 acabou sendo vencido pelos Broncos de John Elway pelo placar de 34-19. Primeiro Super Bowl, infelizmente para os Falcons, sem sucesso. Nos anos 2000, ainda os Falcons contaram com um quarterback sim, que ele tinha tudo para ser um dos maiores da liga, que foi o Michael Vick, mas que não vingou nos Falcons porque ele acabou sendo preso por envolvimento em rinhas de cachorro. Ele acabou se dando mal com isso. Por fim, em 2008, os Falcons fizeram uma das melhores seleções na sua história do draft, escolhendo o quarterback Matt Ryan, que no período que ele esteve no time vai trazer bons momentos, excelentes momentos para a equipe, como por exemplo a final de conferência na temporada 2012-2013 contra os 49ers, mas acabou sendo derrotado pela equipe liderada por Colin Kaepernick. Além disso, eles ainda chegaram ao Super Bowl 51, o Super Bowl 51, que é aquele famoso Super Bowl do 28-3. Sim, o time liderava no final do terceiro quarto, liderava o jogo por 28-3 contra os Patriots, levaram um empate no último quarto, foram para a prorrogação e tomaram a virada. Essa foi a maior virada da história do primeiro Super Bowl com prorrogação. Olha só quanta história tem aí os Falcons para contar. Mesmo assim, não são histórias talvez tão alegres, mas tem grandes momentos. Nesse período em que os Falcons tiveram a presença do seu quarterback Matt Ryan, eles também tiveram outros nomes importantes, como o running back Devonta Freeman e os wide receivers Julio Jones e Mohamed Sanu. Esses caras tiveram sua importância na franquia e que aos poucos foram saindo do time e indo buscar outros ares. E essa saída de jogadores considerados chave para a equipe vai fazer com que hoje o Atlanta Falcons esteja no momento de rebuilding, de reconstrução. Eles estão com o quarterback Desmond Ridder, escolheram nesse ano no draft o running back Bijan Robinson, entre algumas outras figuras que chegaram talvez de menor relevância na equipe, mas que tem como objetivo levantar novamente a franquia da cidade de Atlanta. O estádio do Atlanta Falcons é o Mercedes-Benz Stadium, um dos mais bonitos, se não mais bonito, na minha opinião, da NFL, com capacidade para 71 mil pessoas, que fica obviamente na cidade de Atlanta, lá no estado de Georgia. Esse foi o Atlanta Falcons. Vamos agora de Carolina Panthers. O Carolina Panthers é um dos times mais novos da liga, um dos mais novos da NFL, surgida lá em 1995 na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, mas bem próxima ali na divisa com a Carolina do Sul. Foi fundado por Jerry Richardson, um ex-jogador do Baltimore Colts. O Richardson, ele começou a sua campanha para a possibilidade de ter um time que atraísse a atenção de torcedores de 2 estados para o futebol americano, começou lá nos anos 80. Ele veio martelando, até que nas negociações com a NFL lhe foi permitido a fundação do time lá na cidade de Charlotte, surgindo aí o Carolina Panthers. A partir de 1993 foi a permissão, o time começou a jogar de fato na liga em 1995. Curiosidade, o Carolina Panthers ele vai surgir na liga no mesmo ano que vai surgir também o Jacksonville Jaguars, um pela NFC, outro pela AFC. Então, contando com nomes de jogadores como o linebacker Sam Mills e o então novato quarterback Kerry Collins, o time surpreendeu em sua primeira temporada com 7 vitórias e 9 derrotas. Inclusive, eles vão vencer 2 grandes atuais campeões da época, o 49ers e os Cowboys, campeões em anos seguidos. Os Panthers vão vencer esses 2 times que eram esquadrões magníficos e muito fortes. Após a virada de milênio meio conturbada, a NFL
vai ter o incremento de uma nova equipe, o Houston Texans, e com isso as conferências vão ser reajustadas. E nesse momento o Carolina Panthers passa a fazer parte da NFC South na reordenação das conferências, e eles vão entrar nessa conferência e vão iniciar esse novo milênio, esse novo século, sob o comando do head coach John Fox. A partir de então, nós vamos ter um momento muito bom do Carolina Panthers nesses primeiros anos do novo milênio, que começou a partir de 2000. Em 2003, o Carolina Panthers, com uma forte atuação defensiva, uma defesa excelente, vai vencer a NFC Championship e vai chegar até o Super Bowl disputado contra os Patriots, e que foi vencido por estes pelo placar de 32-29, com um field goal no finalzinho do jogo de Adam Vinatieri. E de 2003 até 2013, mais ou menos, os Panthers vão viver momentos de mais baixos do que altos na sua trajetória, até que eles fazem o draft do quarterback Cam Newton. Esse sim que vai dar um up gigantesco no time de Charlotte. Tão forte vai ser esse up dado no time que ele vai ser o líder do esquadrão que vai ser montado e levar a equipe até o Super Bowl 50, disputado contra os Broncos. Além do quarterback Cam Newton, nós também tivemos a participação de outros grandes jogadores nesse esquadrão do Carolina Panthers, como o wide receiver Kelvin Benjamin, o tight end Greg Olsen, running back Jonathan Stewart. Esses no time de ataque. Na defesa nós tínhamos o incrível linebacker Luke Kuechly, eu não sei até hoje como se fala esse nome, alguns falam Kuechly, outros falam Kuechly, eu falo Kuechly. Depois aí, se vocês conhecerem bem a pronúncia certa desse nome, podem me ensinar aqui nos comentários. E o cornerback Josh Norman. Esses caras vão elevar o time da Carolina do Norte a tal nível que vai levá-los até o Super Bowl 50. O problema é que esse Super Bowl foi vencido pelos Broncos. Agora vamos de New Orleans Saints. Os Saints foram fundados em 1966 pelo empresário David Dixon, após o comissário Pete Rozelle, mais o congressista Hale Boggs e o senador Russell Long fazerem um estudo sobre qual seria a cidade, o local mais preparado com sua infraestrutura e torcida para receber uma nova franquia da NFL. Assim, o estado de Louisiana conseguiu esse direito de ter uma nova franquia e a cidade de New Orleans foi escolhida para sediá-la. E na contramão de muitos outros times que têm nomes assim, vamos dizer assim, imponentes, Giants, Panthers, Falcons, Lions, que são animais ferozes ou algo que impõe um certo medo, uma certa, vamos dizer assim, um certo respeito, o time de New Orleans optou por um nome totalmente distinto, Saints, ou Santos em português. Por que Saints? Principalmente porque o estado da Louisiana foi uma colônia francesa, e a colônia francesa era caracterizada pela forte presença do catolicismo. Assim, tanto o símbolo do time, uma flor de lótus, quanto o próprio nome Saints, tem uma herança da própria família real e da Igreja Católica Francesa, por conta dessa presença histórica na região. Além disso também, a cidade de New Orleans é conhecida como o Santo Graal do Jazz. E uma das suas músicas, ou a principal das músicas que essa cidade produziu, foi justamente When the Saints Go Marching In, o que vai também emprestar de certa forma o seu nome Saints ao time. Então, e mesmo com toda essa mística ao redor do time, do seu nome, da sua cidade, a franquia vai passar 2 décadas como mera coadjuvante na liga. Ela não vai render grandes louros, grandes glórias logo de cara. Mesmo assim, nesse período de pouca relevância do time para a liga, nós tivemos um nome importante
que ocupou espaço nessa equipe? O quarterback Archie Manning. Sim, pai de Eli e Peyton Manning. 2 quarterbacks que nós já citamos no New York Giants, que é o mais novo, e o outro que nós ainda vamos falar a respeito quando falarmos tanto sobre os Broncos quanto sobre os Colts. Vale também ressaltar que Dixon ele também liderou o movimento para a construção do estádio do time na cidade, o conhecido Superdome, hoje com o nome de Caesars Superdome, mas um estádio de muita importância, de muita relevância, não só para o futebol, mas para a história da cidade de uma forma geral. Com o comando técnico de Jim Mora, os Saints vieram a conquistar seus primeiros títulos de divisão em 91 e em 2000. Mesmo assim, nós vamos ter um período aí de 9 anos entre esses 2 títulos, mas já mostra uma melhora gradual no time e na importância dele. Só que, contudo, o momento mais drástico na história, tanto do time quanto da cidade, vai se dar ali nos anos 2005, quando a região de New Orleans é atingida por um dos maiores furacões da história já registrados naquela região, o furacão Katrina, que vai destruir basicamente a cidade inteira. E mesmo assim, o estádio do Saints, o Superdome, mesmo danificado, ele vai servir como base de apoio, de acolhimento dos refugiados do furacão. Nesse ano da tragédia, os Saints jogaram basicamente todo o campeonato fora de casa, que rendeu apenas 3 vitórias e 13 derrotas durante a temporada, nem chegando próximo de ir aos playoffs. Por fim, após toda essa tragédia gigantesca, com a chegada do treinador Sean Payton e do quarterback Drew Brees, o time vai começar a se remontar de tal forma, mostrar um desenvolvimento tão explosivo no seu ataque e na sua defesa, que vai contar também com a explosão do sentimento de torcida, de pertencimento daquele time àquela cidade. O time se desenvolve com Sean Payton e com Drew Brees a ponto de chegarem até a sua primeira e única conquista até aqui. Esse único título do Saints foi vencido na temporada 2009 e 2010, em cima do Indianapolis Colts pelo placar de 27-10, se eu não me engano. Posso corrigir aqui depois. E depois desse título, nós tivemos ainda um bom tempo desse quarterback, o Drew Brees e o Sean Payton liderando a franquia, mas com a aposentadoria de Drew Brees em 2021 e de Sean Payton em 2022, abre parênteses aí, Sean Payton voltou da sua aposentadoria para liderar a partir desse ano de 2023 o time dos Broncos. O time deu uma boa queda na sua produtividade. Ano passado já não foi grande coisa. Esse ano já está com um novo quarterback, Derek Carr, que veio do Las Vegas Raiders. E mantém algumas peças, mas que já não são os jovens atletas de 2018 a 2019. Como Michael Thomas, por exemplo, e Alvin Kamara. Alvin Kamara a gente nem sabe se ele vai estar no time no início da temporada por conta de alguns problemas judiciais. Mas o time está numa espécie de reconstrução, de rebuilding. E só para a gente encerrar com o Saints, o seu estádio, como já foi citado, é o Caesars Superdome, com capacidade para 73,2 mil pessoas. É um dos mais bonitos. E tá aí até hoje para provar que construções bem feitas são duráveis, mesmo em períodos drásticos. Vamos encerrar então nosso vídeo falando de Tampa Bay Buccaneers. Os Buccaneers foram fundados depois que, em 1970, a NFL decidiu ampliar o seu hall de franquias, dando licença para abrir uma franquia em cada extremo do país. Uma no noroeste, surgindo assim o Seahawks, já tratado lá no vídeo da NFC West, e a outra foi no sudeste, essa sim na cidade de Tampa, tá? Lembre-se, cidade de Tampa, não é Tampa Bay. Tampa Bay é o nome do time, tá? Então na cidade de Tampa surgiram os Buccaneers depois dessa ampliação do hall de franquias da liga. Então, fundado em 1976 pela família Glazer, que ainda está no comando do time, os Bucs faziam parte de um seleto grupo de ter chegado apenas uma única vez no Super Bowl e ter conquistado o Super Bowl. Isso tinha se dado ali no início dos anos 2000, mas já nós vamos falar de como isso mudou recentemente.
Só para variar, o início da estrada dos Buccaneers na NFL foi dos mais conturbados. É o time que ainda detém o recorde de 26 derrotas seguidas nas suas primeiras temporadas de existência. Essa sorte começou a dar uma pequena virada quando nos anos de 1979 e de 1981 eles venceram pela primeira e segunda vez o seu título de divisão, só que mesmo assim sem sucesso nos playoffs. Deste período mais conturbado da história dos Buccaneers, podemos destacar a presença do quarterback Doug Williams, primeiro quarterback negro a ser campeão do Super Bowl já nos anos 90 pelos Redskins. Depois de uma longa seca de playoffs nos anos 80 e início dos anos 90, a chegada do técnico Tony Dungy, acho que é assim que se pronuncia, deu uma animada no grupo de Tampa. O ânimo e a postura da equipe vão fazer com que inclusive o próprio ânimo e postura da torcida mudem de plataforma, fazendo com que o grupo seja elevado a patamares mais altos na história da liga a partir da segunda metade da década de 1990. E toda essa escalada vai se dar por conta das conquistas de divisões e avanços positivos nos playoffs, mesmo ainda não tendo chegado à vitória de conferência, o que ocasionaria a chegada ao Super Bowl. Mas isso, no início dos anos 2000, vai ser transformado e vai ser mudado de vez e vai colocar os Buccaneers no grupo de vencedores do Super Bowl. Mesmo assim, a primeira ida, até então única ida e também primeira conquista e única conquista até aquele momento do Super Bowl, vai se dar com a chegada do técnico John Gruden, que já tinha uma mentalidade mais ofensiva. Então, se o time já tinha uma defesa muito forte, agora eles vão construir um ataque também muito forte, fazendo com que o time, na campanha da temporada 2002-2003, chegue para disputar o Super Bowl 37, vencendo os Raiders pelo placar de 48-21. Depois dessa data, os Bucs não tiveram mais tantas glórias. Tiveram mudanças de uniforme que não foram tão bem aceitas, voltaram para o padrão, mas só na virada da década de 2010 para 2020 é que a história do time também vai mudar novamente. Essa guinada vai se dar a partir da temporada 2020-2021, quando o time na off-season consegue contratar o quarterback Tom Brady, que tinha acabado de sair do New England Patriots e que ninguém dava assim muito crédito ainda, já por conta da sua idade acima dos 40 anos. Mesmo assim, Tom Brady vai para o Tampa Bay Buccaneers, consegue trazer da aposentadoria o seu amigo e ex-parceiro de Patriots, o tight end Rob Gronkowski, e vai se juntar a um grupo já forte de ataque que era composto por running back Leonard Fournette, os wide receivers Mike Evans e Chris Godwin, formando um dos ataques mais fortes daquela temporada 2020-2021, mesmo que tenham começado meio que assim, tropeçando nas próprias pernas. Na metade do caminho eles se ajeitaram, chegaram à pós-temporada, chegaram ao Super Bowl e venceram com propriedade. Não foi uma vitória simples não. Ou seja, hoje o Tampa Bay Buccaneers é um dos poucos times, se não o único time, que tem apenas 2 idas ao Super Bowl e 2 títulos do Super Bowl, ou seja, 100% de aproveitamento de Super Bowls disputados. É óbvio que também não podemos deixar de lado a forte defesa que os Buccaneers também montaram nesse período. A gente pode contar aí com o defensive end Ndamukong Suh, se é assim que se pronuncia o nome dele, o defensive tackle Vita Vea, que está no time até hoje, e os linebackers Jason Pierre-Paul, Devin White, Lavonte David e Shaquille Barrett, que vai dessa força defensiva. Inclusive, vão anular o ataque do Kansas City Chiefs, que já tinha vencido um ano antes o 49ers no Super Bowl 54, e vão levar uma anulada. A defesa dos Buccaneers vão anular Patrick Mahomes e companhia. Ah, curiosidade, o Tampa Bay Buccaneers foi o primeiro time a disputar um Super Bowl na sua própria casa. E não só disputar, eles venceram na sua sede também, o que abriu caminho
para outros times como o Los Angeles Rams, que um ano depois venceram no seu próprio estádio, o SoFi Stadium. Mas aí é outra história que já foi contada. E falando em conquistas em casa, o estádio do Tampa Bay Buccaneers é o Raymond James Stadium, com capacidade para 65,9 mil pessoas aproximadamente. E com outra curiosidade, o estádio do Raymond James tem um navio pirata na sua arquibancada que dispara tiros de canhões a cada touchdown marcado por sua equipe. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre a NFC South. Se você curtiu, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber as novidades dos próximos vídeos nas semanas que vêm. Então, valeu por nos acompanhar até aqui, um abraço a todos vocês e vamos embora para mais um touchdown.